planos de saúde, os famigerados planos de saúde. E também abençoados, porque muitas das vezes solucionam boa parte dos nossos problemas. Em outras, são a origem do problema. Mas, caminhemos. As principais dúvidas que eu venho respondendo ao longo desses anos foram elencadas aqui, que são importantíssimas. Quando eu digo importantíssimas, por dois fatores. Caso você esteja buscando o seu direito através de um advogado particular, você precisa compartilhar essas informações, porque obviamente o advogado não tem como saber de detalhes da sua vida pessoal, e isto é importante para que ele possa enriquecer essa petição direcionada ao Poder Judiciário. Vejamos. Um dos grandes problemas quando há a indicação de eventuais clínicas para o início das terapias é justamente a distância entre a residência e a clínica. Note, existe uma resolução da ANS que fala em até 10 km de distância entre a clínica e a casa da criança ou do adolescente que seja. Note, 10 km em São Paulo, a depender aí da região do trânsito, passa de 1 hora o deslocamento desses dois pontos. Então, embora essa resolução fale em quilômetros, eu acho que isso é muito complicado, especialmente em grandes centros. E qual é a forma que nós temos para solucionar essa questão? Lembre-se que a minha ideia é apresentar o problema e apresentar também a solução. É que se você tiver um laudo, voltamos de novo a falar um laudo, bem delimitado, onde o médico, se ele puder descrever que a clínica tem que ser próxima à residência da criança em razão de irritabilidade ou de aumentar aí eventuais sintomas que a criança tenha, isso é importante que ele faça, que ele descreva no laudo. Ele não precisa estabelecer quilometragem, mas sim estabelecer que tem que ser próxima à residência. É um ponto importante. Segundo ponto, se o seu filho tem dificuldades em permanecer sentado na cadeirinha, não tenha medo. Filme, leve isso até seu advogado. Isso é importantíssimo, porque vai enriquecer a petição e vai fazer com que o próprio juiz determine que essas terapias sejam feitas próximas da residência. É muito comum isso, é um problema muito sério. Às vezes as famílias, as mães peregrinam a cidade inteira, 1 hora para ir, 1 hora para voltar e conseguem fazer ali 1, 2 horas no máximo, se muito, de terapias. Então, o fato de ser próximo à residência é vital para que haja aí a melhora e o tratamento da criança. O início das terapias, veja só, com a mudança da legislação, que foi mais benéfica para as crianças aí que têm algum transtorno do desenvolvimento, foi estabelecido que os planos de saúde são obrigados a custear de forma irrestrita, sem limitação ao número de horas de terapia e sem a limitação do método também. Mas veja, o que eles fazem? Vou lembrar uma frase aí que é muito popular. O dinheiro não aceita desaforo. E eles, na medida que se sentiram prejudicados, passaram a credenciar clínicas, infelizmente, como eu já disse, e essas clínicas não atendem a gama enorme de crianças que demandam. Então a pessoa é posta numa fila de espera, fica-se 1, 2, já vi casos de 6 meses aguardando o início da terapia. Quando surge, é uma terapia, por exemplo, de fono, ou uma outra de psico, de TO, certo? E vão levando, vão cozinhando aí a família e a criança sem tratamento, perdendo a questão da neuroplasticidade do cérebro, que é vital no tratamento, como nós sabemos. Dito isso, o prazo máximo para o início, resolução da ANS, é de 14 dias. Qualquer coisa diferente desse, não aceite. É ilegal, não pode ocorrer. De tal maneira que, a partir daí, desses 14 dias, o que você deve fazer? Documentar a questão. Ou seja, mande um e-mail, mande um WhatsApp, documente essa questão de alguma forma. Quando eu digo documentar, é tornar isso prático, para que amanhã eu possa pegar esse documento e levar até o Poder Judiciário. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, mas tem que documentar essa questão, que isso também vai enriquecer e facilitar a sua vida. A capacitação dos profissionais. Então veja, de novo falando alto, é importante que o médico descreva: eu preciso de um profissional com tal formação, eu preciso que ele tenha essa seguinte pós-graduação, mestrado, que seja, para que ele possa gerenciar essa equipe multidisciplinar e coordenar o eventual aplicador. Então é importante que isso seja descrito. E como eu devo me comportar? Indicou a clínica X, é próximo da minha residência, tem horário. Não tenham medo, pais e mães. Peçam a comprovação da formação dos profissionais. E mais uma vez, por escrito. Façam isso por escrito, porque de certo você vai encontrar aí profissionais que não vou dizer que não são capacitados, mas não têm a formação necessária para a aplicação das terapias que o seu filho precisa. Então peça isso documentalmente, envie um e-mail, um WhatsApp. No silêncio você vai entender que eles não têm a capacitação. A ciência, o método. Alguns usam o termo ciência, outros o termo método, mas note, não vamos entrar nessa seara, que nossa importância aqui é que eu possa lhe entregar algo prático que você possa fazer. Note, também com a mudança da legislação recentemente, tornou-se obrigatório o custeio da terapia ABA. E, ligando uma situação com a outra, peça a certificação do profissional. Tenha um laudo bem descrito.
Porque hoje em dia nós temos cursos de até 20 horas. Cheguei a ver um curso de 20 horas na ciência ABA. Não creio que essa pessoa tenha aí a formação necessária para que ela possa aplicar. Salvo casos específicos de uma sumidade, que não é a regra. 20 horas não é o suficiente para a pessoa poder aí ter essa condição. Então, mais uma vez, é obrigatório, mas peça a certificação do profissional. A coparticipação junto aos planos de saúde. Temos uma aula específica falando sobre qual plano de saúde contratar, mas note, qual é o limite? Se o seu contrato é de coparticipação, qual é o limite que eles podem cobrar por procedimento? No máximo 40%. Existem alguns planos de grandes empresas que prevêem um percentual um pouco maior, mas a regra geral é de 40%. Por isso que, na maior parte das vezes, quando a pessoa precisa de um tratamento contínuo e sem prazo, não é tão interessante assim a coparticipação. É importante que você faça as contas. Matemática. Olha, custa tanto a terapia, vou ter que arcar com tantos por cento, isso vai onerar meu orçamento ou não. Então faça essa conta e eventualmente você pode até mudar de plano. E a propósito, mudança de plano. Note, se você mudar de plano dentro da mesma operadora, não há que se falar em nenhum tipo de carência. Isso é importante você entender. Agora, se você for para um plano distinto, eles podem, em tese, querer impor essa carência, mas também é ilegal. Explico para vocês. Falando agora especificamente de crianças dentro do espectro autista. Não é classificado, não há um entendimento legal de que seja uma doença, mas sim uma condição do ser humano. Se não é uma doença, ela não pode ser pré-existente. Logo, eles não podem aplicar a carência, embora na prática eles o façam. O que existe é o seguinte: se eu mudar de plano, eu tiver uma ação correndo contra o plano X, essa ação não serve contra o plano Y. É uma coisa óbvia, e desculpe às vezes falar isso de forma bem clara, mas há um pouco de confusão. Olha, já tem um processo contra tal operadora e meu marido, por qualquer motivo, vai mudar, ou foi demitido, foi recontratado em outra empresa, o plano é diferente. Vou precisar de outra ação? Vai precisar, infelizmente. Então, voltando de novo a falar sobre a aula, falando especificamente de qual plano de saúde que deve ser contratado, daí a importância de a gente contratar um plano, se possível, para a mãe ou somente para o filho, não vinculado a nenhum tipo de empresa. Sei que é caro, tá? Não é barato. Entretanto, isso vai lhe dar segurança em caso de mudança de emprego dos pais. Carência já abordamos, já falamos. As terapias específicas, a ecoterapia, a hidroterapia, musicoterapia. Veja só, como eu disse, eu quero lhe dar a nossa experiência prática nessa questão. As decisões no Poder Judiciário são bastante ainda contraditórias. Embora hoje eu tenha visto uma decisão recente aí positiva lá do Superior Tribunal de Justiça, nas minhas pesquisas extensas, eu posso lhe dizer que ainda é mais benéfico para o plano de saúde as decisões. Elas são contrárias ao fornecimento da eco, da hidro e da musicoterapia. Isso quer dizer que eu não vá pedir? Não, absolutamente. Você vai pedir, tem que estar descrito no laudo médico se houver necessidade, por óbvio. Entretanto, é possível que você não tenha êxito nessa ação com base em jurisprudências, tá? Tivemos já no passado êxito nesse sentido e também tivemos decisões negativas, onde infelizmente não existe uma jurisprudência consolidada. Há um sinal positivo, tá? Nós estamos em abril de 2023 de uma decisão recente em que foi favorável ao consumidor. Então, possivelmente pode ser que eu possa ter que modificar essa aula para lhe passar essas informações mais atualizadas. Mas hoje ainda ela não é tão vantajosa, não é tão favorável ao consumidor. A questão também que é muito complexa da AT, da acompanhante terapêutica, falando agora especificamente em sala de aula. Experiência de quem está no front, no dia a dia. A maior parte, arrisco dizer mais de 95% das decisões, entendem que se há necessidade de que uma pessoa, um terapeuta, acompanhe a criança em escola, não deve ser custeado pelo plano de saúde. Absurdamente entendem que tem cunho pedagógico. Eu discordo frontalmente dessa questão. Entretanto, é a jurisprudência. Em toda a minha extensa pesquisa, a maior parte das decisões são favoráveis ao plano de saúde. Ou seja, a criança precisa de um acompanhante, quem deve custear é a escola e não o plano de saúde. Uma solução que aí é até importante dizer, eu sou um dos precursores nessa questão, de pedir que seja feito, aí com base no laudo novamente, o médico descrevendo que as terapias sejam realizadas no ambiente naturalístico ou ambiente natural, ou seja, escola, residência e também na clínica. Ele coloque desta forma, porque a gente consegue pedir para que o plano de saúde não custeie especificamente uma pessoa dentro da sala de aula, mas sim no ambiente natural. E automaticamente é um ambiente natural a escola. De tal maneira que nessa situação
Então, a depender do número de horas, você pode conseguir aí que haja esse acompanhamento terapêutico em sala de aula. Se você pedir expressamente, a resposta será não. Isso que eu estou lhe passando é uma possibilidade de aumentar as chances. Também não é um requisito que vai lhe garantir com certeza essa AT em sala de aula. Mas note, isso amplia aí muito as suas chances, como o caso que nós temos aqui no escritório. Basicamente é isto. Agradeço aqui pelo menos o fechamento dessa questão do plano de saúde e na próxima vamos fazer aí um apanhado sobre a questão das crianças dentro do espectro autista ou outros de transtornos e com relação aí ao SUS, que também é muito importante. Obrigado.